Nesse segundo momento da nossa tarde, antes da missa, a temática geral é fé e razão. Vocês já ouviram várias e várias vezes, acredito eu, que fé e razão é uma das características do Ministério Universidades Renovadas, não é verdade? A gente poderia tratar esse assunto de diversas maneiras. A gente poderia pegar e começar a falar sobre fé e razão num sentido filosófico, que tange a teologia. Tem alguém que faz filosofia aqui? Tem alguém que faz filosofia? Oi? Ah, você fez? Então, a gente poderia ter algumas linhas nesse sentido, mas aqui a maneira, a gente poderia falar de fé e razão também como uma maneira de olhar o mundo, né? Ou a maneira de tomar decisões, maneira de nos relacionar com uma relação com Deus espiritualista, ou seja, que nos tira do mundo, né? E o outro extremo seria uma relação com Deus totalmente não espiritual, né? Então, fé e razão seria um equilíbrio dessa maneira na nossa espiritualidade. Mas nós iremos tratar aqui esse assunto, fé e razão, no sentido bem testemunhal, quanto à nossa vocação profissional, agora nessa tarde. Se alguém está falando do seu lado, pede para a pessoa se acomanda aí. Fala que vai ter um intervalo mais para frente também. É que todo mundo tomou... Tinha café lá no intervalo? É? Tinha café? Tinha chimarrão também? Cadê o gaúcho? Cadê o Gustavo? Fez o chimarrão lá ou não? Tá fraco, hein? Bah, gaúcho paraguaio, hein? Acho que todo mundo que tomou um cafezinho tá mais enérgico agora, né? Mas pede para a pessoa do seu lado colaborar. Pede para fazer silêncio. Para a gente não perder tempo pedindo silêncio. O Mocó começou a puxar esse assunto com nós agora à tarde. É preciso que você entenda, olha só que interessante isso. É preciso que você entenda, para darmos passos de maturidade, passos de crescimento, enquanto verdadeiros cristãos, dentro de um carisma específico, Universidades Renovadas, dentro do movimento carismático, é preciso que você entenda que o curso que você está fazendo, que você fez, aliás, quem é graduando? Quem está fazendo um curso? Quem está na graduação? Levanta a mão. É a grande maioria. Quem está numa pós? Levanta a mão. Uma pós, legal. Quem já é formado, está no mercado de trabalho? Boa. É preciso que você entenda, estando em cada uma dessas três realidades que eu comentei com vocês, que você está no seu curso, ou que você se formou no seu curso por um motivo. Existe uma vocação profissional, uma vocação. Às vezes a gente até ouve assim, né? Eu vou fazer o curso porque eu vou ganhar um pouquinho mais de dinheiro, ou porque eu estou no trabalho e estou precisando de uma pessoa aqui que tenha determinada formação e beleza, vou fazer isso, vou subir um pouquinho mais fácil. A gente olha para os nossos colegas de turma, a gente vê muitas e muitas pessoas, né, que não dão valor nenhum para o curso que está fazendo, que está fazendo umas coxas. É preciso que você entenda, você, Luquinha, que quer ser verdadeiro cristão e quer abraçar com tudo esse chamado, quer mergulhar naquele banho frio, né, que a gente falava de manhã, quer mergulhar dentro desse carisma que Deus te chama hoje, que isso trata de uma vocação profissional, uma vocação. O que é uma vocação? O que é uma vocação? Eu gosto da definição que vocação é duas coisas. Primeiro, vocação, se alguém puder baixar um pouco esse microfone que vai ficar melhor. Primeiro, vocação é o caminho que Deus escolheu para que você busque a santidade através dele. Ou seja, se eu sou vocacionado ao matrimônio, quer dizer que é pelo matrimônio que eu vou trilhar o meu caminho de santidade. Não é um sacerdócio. E também é o contrário, né? Então, vocação é o caminho que Deus me apresenta para que, trilhando, eu o encontre, eu cresça na santidade. Então, é o meu caminho de santidade. Porém, vocação também é a melhor forma
com que eu contribuo para essa nossa realidade, para o nosso mundo, para a nossa sociedade. A Ivna fala no livro dela, não sei se ela puxou essa frase de alguém, enfim, ela fala assim de que, no livro Dai-lhes vós mesmos de comer, né? Ela fala assim, a vocação é onde os meus sonhos se encontram com as necessidades do mundo. É onde os meus sonhos se encontram com as maiores fomes deste mundo. Então eu quero trazer você, nessa tarde, a gente vai ter alguns testemunhos agora, depois a gente vai fazer uma dinâmica de partilha em grupos. Então eu convido você, se isso nunca passou pela sua cabeça, você está frio. É outro ponto que você está bem gelado ainda. Então você vai se aquecer nessa tarde. Se você já está atento para isso, é necessário dar passos. Quais são os sonhos que Deus te chama? Naquele livrinho que eu estou lendo, são alguns poemas espirituais, né, da Chiara Lubick. Ela fala assim, não existe um caminho, uma receita para a santidade. Ela fala assim, se a receita fosse jejuar todo dia, o dia todo, eu iria fazer isso. Se a receita fosse pregar todos os dias, eu percorreria todas as aldeias pregando. Ela fala assim, mas não existe uma receita exata para a santidade. Cada um trilha um caminho, só que a gente pode falar que a única coisa em comum desses caminhos é que nós entendemos constantemente e queremos colocar em prática a vontade de Deus sobre as nossas vidas. Então, irmãos, eu quero trazer para vocês, o que eu quero que vocês reflitam, é que é necessário dar passos no caminho que Deus apresentou para você. Você que está na sua graduação, quem está começando agora? Está no primeiro, segundo ano de graduação, levanta a mão. Tem bastante gente. Por que você chegou até essa universidade? Por que você está fazendo esse curso? Quais são os sonhos? Quais foram os sonhos que te levaram para esse curso? Quais são as suas características pessoais que Deus está te usando, que Deus está aprimorando para você estar aí através do seu curso? Eu me lembro que, para chegar até engenharia mecatrônica, eu lembro que o que eu gostava muito de ler lá em casa era um gibizinho do professor Pardal. Vocês conhecem? Professor Pardal? Conhece, Mococa? Claro, né? Tem alguns aqui que falaram que não. Ó. Acho que é uma geração diferente da sua, Mococa. Que não tem no tablet, né? Tem sim, eu tenho no meu. O professor Pardal, ele fazia 1001 invenções, assim, né? Ele fazia umas maluquices lá e tal, e só ele gostava, assim, né? Não dava certo direito, assim, mas ele gostava de fazer umas maluquices, o professor maluco, assim, né? E eu, putz, que legal isso, eu sempre gostei de inventar moda, assim, na minha vida, sabe? De desparafusar umas coisas e tal, eu gostava daquilo, assim. E isso foi, de certa forma, um farol, assim, com que Deus foi me levando e me guiando a um caminho que Ele me convidava a trilhar. E olha que bonito isso, as delicadezas de Deus. Deus não frustra os nossos sonhos. Deus não frustra os nossos sonhos. Você está na sua universidade, no seu curso, por um motivo. Eu estou dizendo que esse motivo é mais do que... é porque esse curso eu queria me dar bem para me formar melhor, mais rápido. Isso é muito pouco. Esse motivo é o seu caminho de santidade. Esse motivo é a maneira como você colabora para essa civilização do amor que nós tanto falamos em nosso meio. É essa maneira. Essa é a sua vocação. Você não é só vocacionado a pregar no seu gol, pregar na universidade. Você constrói essa civilização do amor com o seu testemunho. Com o seu testemunho. A CNBB tem dois documentos que eu selecionei para trazer uma fala rápida. Nas diretrizes gerais para evangelização de 2011 a 2015, a CNBB fala o seguinte: quanto mais nos empenharmos em conscientizar e capacitar nossos leigos a partir da sua própria profissão, ou seja, isso que a gente está falando aqui agora, no empenho do diálogo fé e razão, estaremos animando a sua vocação no mundo e, consequentemente, auxiliando na melhoria da sociedade. Um documento recente, que é o Estudo 102 da CNBB, nós fizemos parte também da elaboração enquanto ministério, que é o segmento de Jesus Cristo é a ação evangelizadora no âmbito universitário. O documento fala o seguinte: a pastoral universitária, com cristãos comprometidos com os valores do Evangelho, a partir da sabedoria contida na palavra, sente-se chamada a abrir novos horizontes para a razão e a ciência,
abrir novos horizontes. Olha que interessante isso. Quer dizer que a tua experiência de fé, meu irmão, minha irmã, a tua experiência de fé deve te levar a abrir novos horizontes sobre a tua ciência, sobre a sua ciência. Quem é da área das humanas? Vamos pegar aqui. Quem faz humanas? Levanta a mão. Quem é da área da saúde? Quem é da área do direito? Quem é das tecnologias? Quem é da área de administração, negócios, contabilidade? Quem faz psicologia? Tem alguém? Tem alguns. Olha só que interessante. Eu tem várias áreas da ciência. E olha que interessante essa reflexão que a própria igreja nos propõe. A ciência é um dom divino. A ciência vem de Deus. A fé e a razão vêm de Deus. João Paulo II nos fala que a fé e a razão são duas asas que nos levam até Deus. A fé e a razão vêm de Deus, portanto elas não podem se contradizer. A ciência vindo de Deus, a ciência é um presente para o ser humano, um presente de Deus para o homem, para entender melhor quem o homem é e aonde ele está inserido. E esse é um caminho que nos eleva até Deus. A ciência nos eleva até Deus. João Paulo II nos fala isso. Não sou eu que estou falando, né? Só que o problema é o seguinte: no nosso meio universitário, existem muitas distorções que nos levam a mal compreender ou a caminhar de forma contrária a essa nossa vocação. Vou dar um exemplo. Eu estive no Marajó, na ilha do Marajó, semestre passado, e me marcou profundamente uma partilha que algumas irmãs fizeram conosco lá, comigo lá. E aí elas falavam assim, elas faziam assistência social. E elas falaram assim: Lucas, é o seguinte, nos 3 primeiros meses do curso de assistência social, os professores têm uma preocupação: arrancar toda e qualquer visão de igreja relacionada à assistência social que os alunos possam ter. Porque a assistência nasceu dos documentos da igreja, dos papas. E ela falou: essa é a preocupação, nos 3 primeiros meses pelo menos. Sabe o que ela falou? Era carismática, grupo de oração, 6 meses cursando o seu curso de assistência social, parou de ir na igreja. Parou completamente, não ia na missa mais. Por quê? Porque aquilo que ela estava aprendendo, aquilo que ela estava lendo, ensinava que a fé não era importante para ela. Na verdade, a fé atrapalhava a sua ciência, o desenvolvimento enquanto profissional. Olha que tapado, olha que profissional, que pesquisador medíocre, né? Quem é pesquisador aqui faz pós sabe disso. Que pesquisador medíocre, né? A razão é pura, a razão explica por si só, a razão é perfeita, a ciência é perfeita, acreditar num Deus, isso é banalismo, isso é coisa de gente que não pensa direito. Não é esse o pensamento que está enraizado nas nossas universidades, sim ou não? E é isso que nós nos confrontamos. Eu tenho que te dizer, é nesse pensamento que você está sendo formado lá na sua universidade. Se você não nadar contrário a isso, você vai seguir o fluxo. É preciso despertar. É preciso deixar que o Espírito fecunde essa vocação dentro de você, fecunde os seus sonhos, fecunde a maneira de você olhar para a sua ciência, fecunde também o seu testemunho profissional, fecunde a maneira como você se comporta, a maneira como você age, a maneira como você quer trabalhar, com que você quer trabalhar. Quantas e quantas histórias, quantos testemunhos nós temos visto no nosso meio de pessoas assim, ó, eu vou trilhar esse caminho, se converte, trilha outro, porque é assim que minha vocação vai fazer sentido, é por aqui. A gente vai falar um pouco sobre isso nessa tarde. Eu convido você a estar com o coração aberto, se questionar. Se você nunca se questionou com relação a isso, comece a se questionar. Permita que o Espírito frutifique, que o Espírito mude a maneira como você tem visto a sua vocação profissional. Eu me lembro que a primeira coisa que o Gol mudou em mim, que foi perceptível para mim, foi como eu lidava com as minhas ansiedades e como eu lidava com os meus sonhos profissionais. Eu entrei no curso de engenharia, aí eu lembro na primeira semana eu estava fazendo processo seletivo de empresa júnior, depois, 1 ano depois, eu fundei o nosso clube de empreendedorismo. Eu estava naquela pegada de fazer tudo ao mesmo tempo. Eu fazia muita coisa, fiz muita coisa durante a graduação. Depois eu abri uma empresa com um camarada, fiquei um ano batendo a cabeça, foi um aprendizado super interessante.
Participei de uma organização estudantil chamada AESEC, alguns devem conhecer também. Enfim, e a primeira coisa que eu lembro que o Gol curou em mim, mudou a minha visão, era de que eu precisava ser o melhor em tudo. Nós precisamos sim ser os melhores, mas não com uma visão de que eu preciso ser melhor que ele, porque eu preciso ser melhor que ele. Eu preciso pisar nele, eu preciso ter um emprego melhor que ele, eu preciso ganhar mais que ele. Eu lembro que a primeira coisa que o Gol mudou foi isso. A experiência de fé vai nos moldando o nosso ser profissional, a nossa vocação, aflorando a nossa vocação. Nós iremos convidar aqui 2 testemunhos e depois eu vou dar as orientações sobre como nós iremos fazer nossa partilha. Esses testemunhos têm a ver com o que a nossa experiência de fé fez frutificar hoje enquanto profissional. O Vitor vai fazer o primeiro, depois nossos irmãos de como é que é? Guaíra, né? De Guaíra vão dar o testemunho deles também. E depois eu vou dar as instruções para fazermos a nossa partilha em grupos. Amém? Vitor, pode vir para cá. Estenda sua mão sobre o Vitor. Vamos dar Ave Maria para ele. Pedindo que Maria acompanhe cada palavra e dilate os nossos corações no entendimento dessa proposta da tarde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde a todos. A paz de Jesus. Antes de entrar no meu testemunho, um minuto, eu queria dizer que eu estou muito feliz, né, de estar aqui hoje, né, na frente, podendo falar para vocês, agora enquanto servo, né, sempre fui servo, mas agora enquanto servo, mais ainda, do Ministério de Universidades Renovadas, né, ver o estado do Paraná, Santa Catarina, o representante nosso do Rio Grande do Sul, né, que vale a pena sim batalhar, né, dia após dia nos gols. Mas, me apresentando rapidamente, meu nome é Vitor, eu tenho 31 anos, eu sou engenheiro civil, formado, tenho especialização na área de Engenharia de Segurança do Trabalho, também estou me especializando em perícia, né? Sou casado com a Bruna, faz 8 meses, então ainda estamos em lua de mel, tá? Queria dizer para vocês, se vocês quiserem casar, é muito bom, eu aconselho, é ótimo, viu? Mas sou formado há 8 anos, né? Estamos aí na luta. Mas, como todos aqui, a maioria espero, eu também, né, mas eu também fui no Luquinhas, né, enquanto universitário. Então é uma vida, né, na universidade, uma vida de luta, de estudo, de evangelização, mas é uma vida deliciosa. É ou não é? A gente estuda, vai para o gol, evangeliza, se reúne na casa dos amigos, né? E vai, passa o primeiro ano, segundo, quarto, quinto ano. Aí nós, de repente, temos que lidar com o processo de formatura. Aí você se forma. Aí você fala, bom, então agora eu estou me formando, combati o bom combate, agora eu vou pegar meu bonezinho, minha camisetinha e vou aposentar no muro? É assim que funciona? Talvez, infelizmente para alguns sim, mas Deus tem um chamado especial para cada um de vocês, enquanto universitários renovados e depois profissionais renovados, de ser a semente fértil que nós falamos tanto na universidade, que deve ser lançada no mundo, que realmente deu fruto, que nós tanto falamos lá atrás. E eu vou dizer para você quanto nós precisamos, além de universitários renovados, mas também, sobretudo, de profissionais renovados. Esqueci de falar, eu também participo do GPP, Sopro de Vida, que acontece todas as terças-feiras, lá em Maringá. Tem alguém de Maringá aí? E nesse GPP, nós temos, né, toda terça-feira, graça após graça. Mas, voltando, como nós temos visto a necessidade de termos profissionais e universitários renovados?
Começando minha primeira colocação, aconteceu uma experiência comigo esse ano, eu até partilhei rapidamente no GPP, uma vez. Chegou o meu chefe da empresa, eu trabalho numa companhia de saneamento aqui no Paraná agora, e ele chegou, falou: Vitor, eu tenho 12 projetos aqui para você analisar, de 12 cidades. E você vai preencher um formulário, depois da análise você vai dar uma nota de 0 a 5 em cada um desses projetos. E depois, quando você terminar, dentro de 40 dias, você vai para Curitiba, e a partir disso vai ser anexado a um processo para poder sair recurso para alguns projetos. Mas por favor, que você analisasse com muita ética e tal. Então eu fiz o trabalho, peguei, depois de 40 dias, fui para Curitiba, dentro de uma fundação que ia liberar esses recursos. Só que para a gente, depois da análise, a gente sempre conta com a presença do prefeito de cada cidade e também com o coordenador. E eu estive com 12 prefeitos, a princípio, de cidades distintas aqui do Paraná. E três deles me chamaram muita atenção. A forma deles agirem. Estava lá pelo 3º ou 4º projeto, e antes de entrar na sala de entrevista, de análise, dependendo assim, o que poderia falar, poderia sair o recurso ou não para aquela cidade, um chama assim de lado e fala assim: vem cá, eu vi que a minha nota do meu projeto foi 2, gostaria de saber quanto é que custa para minha nota ir para 4 ou 5 para poder ser aprovado. Aí eu falei assim: peraí, eu não entendi, pelo menos eu não quis entender. Então, para o senhor falar de novo, o prefeito. Detalhe, o prefeito tinha uma formação, um grau superior, eu não posso, acho que de repente nem falar a formação dele, senão vocês podem linkar, mas ele tinha passado pela universidade. Ele reprovou, falou assim: tem uma forma da sua nota subir. Ele falou: não, pode falar. Você pega esse projeto, rasga e me traz outro. Aí sua nota vai subir. Não, mas não tem jeito. Ali estava um prefeito, um líder de uma cidade, oferecendo dinheiro para que a cidade dele possa ser contemplada. Isso é corrupção. Primeiro, antes de pensar no Vitor, eu pensei nele, se ele tivesse frequentado um grupo de oração universitário, se ele tivesse passado pelo GOL, se ele tivesse estado num GPP, será que essa seria a postura profissional dele, enquanto prefeito de uma cidade? Não. Mas também tem do outro lado um profissional. Se ele faz isso, é sinal que tem outros profissionais que aceitam propina para liberar dinheiro. Isso é lamentável. Nós precisamos de muitos e muitos profissionais de Deus que dêem o seu testemunho. Nós precisamos de muitos e muitos universitários renovados. Vale muito a pena investir em universidades renovadas. Também tive outra experiência positiva. Chegou uma outra prefeita de uma cidade X, e ela toda bastante chateada, ela tinha levado, eu posso falar aqui, uma nota 3, talvez isso aí, talvez não, e no final ela falou assim, engenheiro, é o seguinte, eu não sei o que eu faço, porque sempre eu tenho optado pelo caminho correto. Ela também tem um grau superior, é formada, e falou assim: na minha cidade não acontece nada, porque eu não dou propina, eu não me vendo, eu não vendo minha prefeitura, eu não vendo meu povo. Eu sentei com ela e falei assim: louvado seja Deus pela sua vida, que tem alguém que queira mudar a nossa realidade. Eu falei: não desista, prefeita, Deus está com você, você pode não acreditar. E depois de um tempo o processo correu, e graças a Deus o projeto foi contemplado para a cidade dela. Louvado seja Deus. Mas também é muito triste, mais um outro exemplo negativo dessa experiência. Estávamos lá, enquanto chegavam alguns prefeitos, ficavam pessoas que você escuta na TV, já viu falar em lobista? Tem empresas com firma de lobbies. Esses caras que ficam pegando dinheiro para batalhar através do teu projeto lá. Ele te cobra da prefeitura para que teu projeto seja aprovado. E se você não der o dinheiro, teu projeto não é aprovado. Ridículo. São profissionais, são pessoas que têm empresa formada, com N profissionais.
você está tendo que conviver. Nós precisamos ou não precisamos de profissionais que queiram mudar a nossa realidade? Começar lá no banco escolar, na universidade, depois vai culminar lá na frente. Mas também, para finalizar, só mais um testemunho. Esse um pouco mais agradável. Vale a pena sim ser ético, vale a pena sim ser um bom profissional. Eu fui chamado para fazer um projeto e eu cheguei na frente do cliente. Ele chegou assim, eu consultei um outro engenheiro e assim, assado. E esse engenheiro falou que eu tinha que projetar uma área de tanto, ia me cobrar tanto. Eu acho que isso está errado. Aí eu peguei, olhei o projeto, né? Aí eu nem quis saber quem que era o profissional, porque também existe uma questão aí de ética. Eu falei assim, olha, dessa área que você tem a projetar, realmente nós vamos precisar só projetar metade. E eu não vou te cobrar tudo aquilo, mas vou te cobrar só metade e nós vamos resolver o teu problema. E era um valor pequeno do projeto, não era um valor muito grande. Ele falou assim, nossa, que ótimo. Você foi ético, você foi justo. E eu concebi aquele projeto. Antes de me terminar, ele já me chamou para um projeto muito maior. E eu vejo a mão de Deus aí abrindo algumas portas através disso. Eu digo para você exercer a tua profissão, o seu chamado, que não acaba quando você sai da universidade. Pelo contrário, se inicia de uma forma mais verdadeira. Aquele sonho que a gente fala, agora é realidade. Nós somos a realidade do sonho depois de formados. Todos vocês aqui, estou olhando para 400 ou 500 realidades aqui, que pode fazer toda a diferença no Paraná. Amém? Seja o sonho, seja a realidade. Louvado seja Deus. Jones, lá de Guaíra, e o pessoal do GPP também? Beleza. Ótimo. Aí tu vai conduzindo aí. Estenda as suas mãos, os nossos irmãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde. Alguns já me conhecem de outras épocas. Meu nome é Mariana, eu sou fisioterapeuta hoje, moro em Guaíra, Diocese de Toledo. Cadê o pessoal de Toledo? E é com muita alegria, assim, com meu coração pegando fogo mesmo, que eu venho aqui para partilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito lá em Guaíra, na Diocese de Toledo, e através desse ministério que eu amo profundamente. A minha história, não tem como separar a minha vida, a minha história do Ministério de Universidades Renovadas. Agradeço ao Sim do Mococa, ao Sim da Ivna, ao Sim do Vitor, ao Sim da Alice, da IRC, de todos, porque do Lucas hoje, porque é por isso que eu estou aqui, porque foi pelo sim de cada um desses que a gente vai construindo e incentivando tantos outros a continuarem construindo sonhos e se transformando em tantas realidades, como o Vitor acabou de dizer. Eu conheci o Ministério Universidades Renovadas em 2003, em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, quando eu fiz o 3º ano, eu estudei lá. E aí eu me apaixonei por esse ministério, fiquei assim encantada, achava loucura eles irem na universidade, pregar, evangelizar, e eu sempre fui muito de ser desafiada. E eu achava o máximo, achava muito natural ter grupo de oração na igreja, mas na universidade era difícil, era um desafio tanto. E fiquei apaixonada por esse ministério, mas na época eu fazia 3º ano, nunca participei de um gol durante esse período que eu morei em Campo Grande. Depois, quando eu decidi que eu ia fazer fisioterapia, fiz 2 anos de cursinho, decidi ir para Guarapuava, e lá, quando eu cheguei em Guarapuava, o pessoal estava voltando do ENUR,
do Enuc, de Goiânia, com a Pet e tal. E eu falei, meu Deus do céu, que coincidência. Os meus primeiros amigos, as pessoas que eu conheci, Dunga e tantos outros, naquela época, estavam envolvidos no mesmo encontro, na mesma sintonia com o pessoal de Campo Grande, lá que eu tinha conhecido também. Então, já era um sonho de Deus que eu estivesse dentro do Ministério de Universidades Renovadas. Fui para lá, fiquei esses 2 anos e participei de workshops sobre o sonho, sobre como estar dentro da universidade, goals e GVP e tudo mais. E eu falei, eu quero estar lá, eu quero fazer alguma coisa, eu quero. E foram 2 anos de luta, de cursinho, e não entrava na universidade. Então, um dia, ainda o Michael era coordenador diocesano, participei de um workshop, falei, o que eu faço? Eu quero estar lá, eu quero poder ajudar, quero evangelizar, quero fazer alguma coisa. E aí surgiu, então, o desejo de montar um grupo de oração do vestibulando dentro do cursinho onde eu estava. A gente fez, depois surgiu os GOVs, os dias de oração durante os dias de vestibular, várias situações. Foi maravilhoso, um tempo muito bom, consegui, com a graça de Deus, passar, entrei no curso de fisioterapia na Universidade Estadual do Centro-Oeste e foi maravilhoso. Todos os anos coordenei o GOL Santa Teresinha do Menino Jesus lá também e sempre muitos desafios, tem muitos testemunhos, muitas histórias para contar. E aí, sempre falando para o povo, gente, que legal, porque não acaba aqui. Depois daqui tem mais. Depois do que vocês estão vivendo hoje na universidade, tem mais, tem muito mais. E aí sempre testemunhando isso. Então chegou no 4º ano da faculdade, a dor de ir embora, de deixar aquela comunidade, porque vocês têm certeza que esse sentimento não é só meu, mas o Ministério de Universidades Renovadas é uma família. É uma família que quando a gente se encontra, a gente vibra, se alegra, fica feliz, porque é um sentimento muito forte de família mesmo. E foi triste deixar toda aquela situação, deixar Guarapava, deixar a cidade e voltar para minha casa depois de 6 anos, longe de toda uma realidade totalmente diferente. Mas eu falei assim, por pouco tempo, eu vou lá, estudo, vou tentar um concurso em uma prefeitura e vou embora, então não vou ficar lá. Não, os planos de Deus eram outros e eu acabei ficando. Na primeira semana, depois de formada, veio uma fisioterapeuta me chamar para trabalhar com ela, eu aceitei, falei, vou fazer uma experiência, acabei gostando e fiquei por lá. E aí começou a me dar muita tristeza, porque a universidade não tinha Ministério de Universidades Renovadas. Eu estava totalmente sozinha, completamente sem ninguém, assim, eu olhava para os lados e falava, Senhor, o que aconteceu? Cadê esse sonho? Cadê essa vontade? Não tem ninguém, como que eu vou fazer isso? Mas sempre continuando com o contato com o pessoal de Guarapava, de outras dioceses, e ia para Maringá, e Cascavel e tudo. E aí aconteceu que eu fui para o EPUR, em Apucarana, e eu fiquei totalmente perdida. Eu ouvi o Christian falando sobre profissionais, tudo, e aquele desejo. Nossa, eu falava tanto que depois da faculdade não ia acabar, e agora acabou, e não me encontrava no grupo de oração adulto, toda aquela ânsia, aquele desejo de continuar servindo no ministério, de levar Jesus, e na minha cidade, tendo universidade, e assim, de mãos atadas mesmo. Aí eu voltei e falei um dia no grupo de oração, minha mãe era coordenadora e tudo, ela falou, por que você não participa com a gente como serve na renovação carismática mesmo? Eu, mãe, mas não sinto esse meu chamado, eu quero fazer alguma coisa. E aí, aconteceu que uma semana depois disso, eu fui num grupo de oração e o tema do grupo de oração era sobre vocação. E lá eu falei, Senhor, olhei para minha Bíblia, né? Tem o adesivo do muro. Daí eu falei assim, Senhor, esse sonho, eu não quero que esse sonho morra, sabe? Eu falei tanto que não ia acabar, sabe? Eu tenho tanto sonho de levar Jesus para essa universidade, que tantos jovens conheçam o testemunho, tudo aquilo que eu vivi. Eu não quero que isso acabe, não pode acabar, não pode. Eu quero continuar, eu quero servir, eu quero que tenha GVP, Jesus, misericórdia. E aí, aquele dia, assim, você chega em casa assim, acabada, chorando, pedindo, Senhor, faça um milagre. Uma semana depois,
cortei um pouquinho, porque no EPUR eu encontrei com o pessoal de Guarapuava, e algumas pessoas que participavam do GOL já estavam no último ano da faculdade. E a Vitória e a Larissa, a Vitória veio me falar assim, olha, estou me formando e eu preciso fazer um estágio de férias. E você não conhece ninguém, nenhuma indústria em alguma cidade, em Guaíra? A hora que ela falou isso, meu coração já pulou, né? Eu falei assim, olha, lá na clínica eu tenho 2 pacientes. Um é dono de uma fecularia e o outro é dono de um laticínio. Qual que você quer que eu consiga? Eu dou um jeito. Aí ela falou, não, pode ver lá um laticínio que eu quero ir para lá. E aí consegui, ela foi para Guaíra. Daí foi uma alegria só, a Larissa aqui e a Vitória, engenheira de alimentos, fazendo estágio de férias ainda. Mas quando elas foram para lá, eu já falava, se elas ficarem 15 dias lá em casa, a gente rezava por esse sonho. Eu falava, gente, vai acontecer, agora vai acontecer, tenho certeza, porque agora é a hora e Jesus vai fazer acontecer, o amor vai existir aqui em Guaíra. E aí a Larissa foi embora, a Vitória depois foi contratada e a gente começou a sonhar com isso. Uma semana depois, teve um encontro diocesano do Muro em Umuarama. Eu fui para Umuarama, assim, fui porque a Vitória, o pessoal de Guarapuava, para rever o pessoal de Guarapuava também, que a gente estava com muita saudade, eles estariam tocando no encontro. E aí lá, a Alice me apresentou o Thiago. O Thiago, com uma história muito semelhante, tinha participado durante a época de faculdade, ele se formou em engenharia civil e sempre nunca pôde atuar tanto no ministério, ajudar muito, porque ele achava o curso muito difícil, não tem muito tempo e tal. Só que agora, como formado, ele queria ajudar, ele estava assim, numa ânsia de fazer alguma coisa mesmo, um desejo profundo de participar do MUR, de se entregar mesmo para o ministério. Aí eu conversei com o Thiago e falei, olha, a gente vai fazer um encontro em Guaíra, já tínhamos organizado, semana que vem um workshop. Coloquei, assim, eu convidei algumas pessoas que Deus colocava no meu coração, que era pra gente convidar para estar lá, e vamos pra lá, chama um povo de Umuarama e vamos todo mundo pra Guaíra. Eles foram, a gente estava no encontro, umas 15 pessoas, a Júlia, coordenadora, que foi coordenadora diocesana de Guarapuava, estava lá também, dando testemunho dela como profissional. E aí aconteceu, com a graça de Deus, foi maravilhoso. E daquele encontro que a gente estava assim, na verdade, aquele encontro foi para mostrar qual é o trabalho do ministério, o GOL, o que faz e o nosso desejo. Aconteceu o GPP, saiu de lá na primeira semana já, aconteceu o grupo de partilha de profissionais, e na semana seguinte nós fizemos o primeiro GOL. Hoje nós temos o GPP, só um pouquinho, Alice. Nós temos o GPP e o GOL, que é uma bênção na universidade. A coordenadora, a diretora, quando a gente foi falar quando eu fui pedir para ela autorização, todo mundo, olha, não sei, ela é uma pessoa assim meio difícil de lidar e tal, cuidado, vai ser complicado de ter esse grupo de oração dentro da faculdade e tal. E aí fui lá, levei um vídeo do ministério, ofício. A hora que ela olhou o vídeo assim, ela falou assim, pega esse ofício, falou o professor dela, faz 10 cópias disso aqui e reúne todos os coordenadores de grupo, de cursos, e a Mariana vai falar para eles o que é isso. A hora que a gente apresentou o vídeo para os professores, eles ficaram encantados com o ministério, e falaram assim, quando que a gente pode começar? Terça-feira? Tal horário? E graças a Deus, a capela é muito pequena, o grupo acontece no pátio da universidade. A hora que é a hora do GOL, Silvana, professora, já vai lá, gente, silêncio agora, vamos todo mundo participar do grupo agora, e está sendo uma bênção. E além do GPP, que tem sido também maravilhoso, e o Jones quer compartilhar algumas coisas ainda. Boa tarde, gente. Meu nome é Jones, eu tenho 41 anos, sou advogado e professor. Fiz Direito, especialização em mestrado. A minha esposa é Silvana, não vou falar a idade dela, obviamente, mas ela também é professora. Trabalhamos juntos na Unipar, ali em Guaíra. Guaíra é uma cidade de 30 mil habitantes, para quem não conhece. Pertencemos à Diocese de Toledo.
Desde os meus 19 anos, eu participo da renovação carismática. Então, na universidade, não tínhamos Gol naquela época, isso em 92 a 96. Mas lá que eu conheci minha mulher achava que eu era evangélico, daí não se aproximava de mim. Porque eu não me comportava como os demais universitários e ela achava que eu era evangélico, mas chegou no final do curso, nós nos conhecemos e Deus fez com que nós casássemos e somos felizes, graças a Deus. Muito bem, depois que nos formamos, passamos a trabalhar então na universidade. 14 anos trabalhando. E eu servia lá na minha cidade, no grupo de oração, na renovação carismática. Mas eu nunca falei de Jesus na universidade onde eu trabalhava. Nunca falei de Jesus. Alguns outros irmãos que me conheciam da minha cidade, eu conversava com eles. Mas lá eu era um carismático de serviço secreto, lá na universidade. Enfim, eu não me identificava como tal. Daí, a Mariana chamou a gente para fazer um ano e meio atrás, chamou a gente para fazer essa bendita reunião que vinha o pessoal do MUR. Eu já tinha ouvido falar desse MUR. E era tal final de semana ia acontecer, um ano e meio atrás. E eu fui fazer um concurso, Rondônia, né? E é só minha mulher pôde fazer. E no final de semana antes, isso já estávamos morando em Guaíra, os alunos pediram a nossa casa para fazer uma festa na nossa casa. Aí fizeram um churrasco na nossa casa, e daí minha mulher ficou decepcionada, porque o que é isso? Que tipo de vida? Os alunos, assim, levaram bebida, foi uma coisa triste. E depois, uma semana depois, minha mulher fez esse curso, esse encontro, essa formação, e eu estava lá em Rondônia fazendo um concurso, e ela me ligou, falou assim: meu amor, nós precisamos mudar de vida, nós precisamos mudar de vida. O que é isso que aconteceu no final de semana na nossa casa? Quando morávamos em Guatemi, servíamos na igreja lá, não era assim, algo precisa mudar. E eu conheci o projeto, conheci o mundo, nós vamos montar o GPP aqui, nunca ouvi falar de GPP, e vamos ter um grupo de oração na universidade, e vamos precisar de você para você tocar violão e ajudar lá. Eu falei: meu Deus, depois de 14 anos eu só servia na igreja, agora todo mundo vai saber que eu sou carismático na universidade. Enfim, voltei, eu era professor na universidade de Direito. Sabe quem é do Direito sabe que professor de Direito normalmente, os alunos e professores assim, eles têm uma postura, né, enfim, quem conhece, tem pessoal do Direito aqui, não tem? Pessoal do Direito. A sociedade, a justiça nos exige uma postura. Enfim, mas agora eu tinha que servir na universidade, servir a Jesus na universidade. E daí começou esse processo. Primeiro dia do grupo de oração. Vamos fazer o grupo de oração aonde? Primeiro tinha que convidar na sala de aula. Meu Deus, eu tinha que fazer um convite para os alunos que íamos ter o primeiro grupo de oração. A minha mulher era mais cara de pau que ela, foi sala por sala do curso de Direito, convidou todos os alunos para o grupo de oração. E eu falei: é mesmo, pessoal, vai ter um grupo, parece que vai ter um grupo ali e tal. Parece que vai ter um grupo, vamos então. Lá na praça, os alunos perguntavam: professor, vale nota? Aí ela falava assim, ela até tinha as estratégias dela. E fomos para o primeiro grupo de oração na universidade. Meu Deus, eu 14 anos servindo na igreja, mas agora eu tinha que tocar e falar de Jesus na universidade. E vamos para qual sala? Qual sala que nós vamos? Para a gente se fechar e ficar só nós, quem queria rezar, né? Sala nada. Lá no pátio, assim, ó, em todos os alunos, professores, coordenadores, todos iriam ver a gente batendo palma, falando de Jesus e pregando. Eu com violão, os meus alunos já me viram com o violão: professor, vai ter festa onde? Perguntaram para mim, né? Não, vamos ali para a praça. E começamos. E daí, gente, que situação, me revelar como cristão. Glória a Deus, bendito o dia que aconteceu isso, bendito o dia que eu pude... Bendito o dia que eu pude realmente fazer aquilo que realmente encheu meu coração, que é falar de Jesus, cantar e ser canal de graça, né? Isso faz um ano, nós fizemos um ano de grupo de oração esses dias. Enfim, desde então, são muitos testemunhos que aconteceram. Agora, como o irmão falou, o objetivo do nosso testemunho é falar que é necessário que sejamos profissionais diferenciados, profissionais de Deus mesmo. Depois desse dia, desse bendito dia que nós começamos esse grupo de oração na universidade, são muitos testemunhos. Desde então, tem semana jurídica, tem semana da pedagogia,
pessoal chama o grupo GPP e o Gol lá para fazer um momento de espiritualidade para toda a universidade, no anfiteatro. A minha mulher, ela é conhecida como a professora mais rigorosa da universidade, do curso de Direito. A universidade, ali o campus é pequeno, são só 6 cursos. Ela é conhecida como uma das professoras mais rigorosas. Nota, eu falei que ia falar um testemunho dela. Ontem, as duas alunas, de longe, as melhores alunas do nosso curso, de longe, estão se formando agora. Por causa do convite dela para participar do grupo de oração, as 2 alunas vão participar, desde esse ano inteiro participaram conosco do grupo de oração, as 2 melhores alunas do curso. Ontem chegaram a entregar um presente para ela, uma caneta, e disseram para ela assim: professora, nós nunca vamos esquecer da senhora, mas isso aqui é para que a senhora nunca se esqueça de nós. A minha mulher faz muita diferença, apesar de todo o rigor, mas ela faz muita diferença na vida daqueles alunos. É um exemplo de profissional, um exemplo de professora. Não é porque nós somos de Deus, nós somos cristãos, que vamos ter que passar a mão na cabeça dos alunos, não é verdade? Eu sei que aqui a maioria de vocês são alunos. Claro que nós temos que olhar efetivamente as necessidades de cada um, mas nós temos, antes de tudo, ser profissionais, fazer o nosso papel da melhor maneira possível. Ontem, são todos testemunhos. Ontem, um aluno do curso de administração, ele tem paralisia, ele anda de cadeira de rodas, me chamou: professor, eu preciso conversar com o senhor. Ele estava angustiado, porque ele não tinha certeza do futuro dele. Ele falou assim: professor, parece que Deus me fala que tudo que eu quero vai dar certo, mas eu não consigo acreditar. E eu falei ontem para ele assim, uma coisa que eu aprendi: eu não sei se você quer, se aquilo que você quer é o que Deus quer. O que importa é que você esteja com Deus. Se aquilo que você quer for acontecer, você vai ser feliz. Mas se aquilo que você quer não acontecer, mas mesmo assim você está com Deus, você vai ser feliz também. Então, são todas pessoas que nos procuram, depois que a gente dá essa abertura, depois que a gente sai do serviço secreto e entra para essa vida pública de cristão de verdade, as pessoas se abrem e começam a nos chamar. E isso é maravilhoso. A Larissa, que está aqui, faz 6 meses que a gente se conheceu, que veio junto com a Vitória, pessoal da universidade, porque de vez em quando ela prega no Gol. Esse dia teve uma semana da CIPA lá para todos os funcionários da universidade, chamaram ela para pregar sobre relacionamento interpessoal. E ela vai lá e fala do Evangelho. Então, pessoal, eu não sei se é suficiente isso, irmão, mas a verdade é o seguinte: é muito bom ser de Deus. E outra coisa, nós temos que ser, eu até anotei isso aqui, nós temos que ser muito bons profissionais. Vale a pena ser bons profissionais, e é possível ser um profissional de excelência e ao mesmo tempo ser totalmente de Deus. Amém? Obrigado. E vocês estavam na esperança de converter os professores de vocês para pegar leve na disciplina, né? Agora a gente vai partir para a partilha, tá? Como a gente vai fazer? Vou falar da dinâmica, depois eu vou falar sobre o conteúdo. A gente vai ter que ser objetivo por causa do nosso tempo. No próximo a gente faz um encontro de 5 dias, como o Mococa propôs. Vocês já viram no intervalo essas placas com diferentes áreas. E vocês já foram convidados a se identificarem com uma. É claro que a gente buscou separar por áreas para que os desafios, para que a linguagem se aproximasse bem, bastante. E a gente ganha na qualidade da partilha. É claro que você não vai encontrar uma que seja exatamente aquilo que você gosta de fazer. Seria muito bom isso. Talvez dentro de uma macro área você encontre. Tá? Mas eu quero que você olhe para essas que a gente separou e veja um que você se identifique mais e vá até lá. Se você não está decidido ainda, você vai ter que tomar uma decisão agora. Aqui a gente tem direito, educadores, administração e negócios, comunicação, já vai marcando onde está, exatas, biológicas e
Ah, tá, deixa isso aí. Biológicas aqui. Lá no fundo, a gente tem tecnologia, humanas, saúde, o que mais? E engenharias. Se você não se encaixou em nenhuma dessas, é porque você é exclusivo, especial. Você vai para exclusividades. Como vai funcionar? A gente vai ter que ser muito objetivo e rápido, tá? Às 7 horas vai ter a missa com o bispo aqui, com o Dom José. A gente não pode atrasar nem 5 segundos para começar a missa. Então, eu peço que você não mexa as cadeiras de local. Não leve a sua cadeira para... Não faça isso. Vamos deixar o salão como está. Você vai se levantar, você vai se dirigir até o local que está a sua plaquinha. Ali vai ter uma pessoa orientando a divisão dos grupos. Vão ser grupos de cerca de 8 pessoas. Orientou o grupo, por exemplo, vai chegar 8 pessoas aqui no direito, a irmã que vai estar responsável vai falar assim, ó, vocês 8 já são um grupo, pega e já vaza, entendeu? Pega um cantinho aqui, senta no chão, ou vai lá para fora, tá? Vocês podem usar o espaço aqui fora, tem bastante, um espaço verde bem interessante, vai, tá? Não fica tumultuando aqui no salão, pra gente ser rápido, tá bom? Convido vocês a fazer o seguinte, a encerrar por volta de umas 10 para 7, tá? 15 para 7, para que você vá voltando, vá chegando no seu lugar. 5 para 7, a gente tem que estar aqui todo mundo sentado e começando a missa, para começar a missa. Tudo bem? Vamos fazer esse acordo? Vocês compreendem como é que é isso, tá? O convite é, vocês vão seguir alguns passos, não se levanta ainda não, espera um pouquinho. Quando vocês chegarem aqui, vocês vão receber um papel desse. O que vocês vão ter que fazer? Quando vocês juntarem aquelas 7, 8 pessoas do seu grupo, primeiro passo, uma pessoa vai ser responsável, vai ser líder do grupo, moderador. Não percam muito tempo decidindo quem vai ser não, tá? Então se você já foi alguma vez, enfim, se você quer ser moderador, pega o papelzinho e fala, beleza, posso ser moderador? Tu vai falar, ok, beleza. Papel do moderador, fazer com que o tempo se cumpra, tá? Se uma pessoa está falando demais, vá marcando o tempo, faça uma continha rápida, quanto mais ou menos tempo vai ficar para cada pessoa, ficam 5 minutinhos cada pessoa, tem um pouquinho menos. Se você começar a falar muito, irmão, a gente vai ter que te cortar, ou sintetiza, conclui para que outras pessoas possam falar também. Esse é o papel do moderador. E garantir que o grupo acabe no máximo 15 para 7. Lembre-se de partilhar sobre a sua experiência, não fique divagando. Ah, mas eu acho que a psicologia, num contexto geral, na ordem dos astrônomos, psicólogos... Não, para a sua experiência, o que você enxerga? Qual que é a tua visão? Sua experiência. Seja objetivo. Todo mundo tem que partilhar. Seja objetivo. Isso é caridade. Aqui tem 4 perguntinhas que o moderador do seu grupo vai ler para você direcionar a sua partilha. Você não precisa responder todas elas, tá? Porque até porque a gente não tem tempo para tudo isso. Pega aquela que mais faz sentido para você e partilhe com o seu grupo isso. O objetivo geral da partilha, a sua visão sobre a sua vocação profissional, os seus sonhos, como é que você enxerga a sua área, como é que você enxerga que poderia ser diferente. E aí depois, o moderador vai ser responsável, última coisa aqui, presta atenção. O moderador vai ser responsável pelos últimos 10 minutinhos, aqui nós colocamos 20, mas os últimos 10 minutos, fazer uma oração entre o grupo. Vocês provavelmente vão estar em ciclos, faça uma oração rezando pelo outro, reze pela vida daquela pessoa, pergunta o nome dela, reze por aquilo que ela partilhou, pelos próximos passos dela. Amém? Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Você pode procurar o seu grupo agora. 15 para 7, nós nos encontramos aqui novamente.